E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, coisa boa que tu tá aqui no nosso canal no YouTube. Olha só, se ainda não te inscreveu, por favor, né? Faz aquele favorzinho, ó, te inscreve aqui no nosso canal, aperta o sininho para receber as notificações sempre que aparecer um vídeo novo aqui do Prof. Daniel Marques, beleza? Pessoal, vamos lá, sem mais delongas, tá? Você viu aí no título que eu coloquei para você, né? Que era uma questãozinha aqui do Story para o YouTube. Olha só, o que que acontece, né? E gabaritando também língua portuguesa, que é importante. Trouxe aqui para vocês hoje uma situação. Desculpa o barulho externo, tá, pessoal? Mas é que aqui do lado, né, ó, nós temos um playground, e aí a criançada tá a todo vapor. Mas vamos lá, olha só, o que que acontece? Vamos lá, sem enrolação. Eu fiz um story esses dias, e aí eu queria compartilhar com vocês isso, que eu achei, digamos assim, interessante por um lado, porque o pessoal respondeu bastante, fiquei bem feliz com isso, mas por outro eu fiquei, né, eu digo, eu vou gravar alguma coisa aqui para ajudar o pessoal para que eles entendam por que que de fato erraram, tá? Então, vamos aqui para a tela, deixa eu só colocar aqui, dar aí, beleza, tá? Pederneiras, olha, vamos lá, olha só. Beleza, então tá aqui, né, pessoal? Redação português e inglês, professor Dani Marques. Se você ainda não me segue, lá nas redes sociais, procura lá, @prof.danielmarques no Instagram, tá? Vamos lá, gente, olha só. O que que acontece? Deixa eu vir pra cá, só um pouquinho. Bom, então esse aqui foi o post que eu utilizei, tá? E que eu menciono aqui para vocês. Então, o postzinho que nós temos aqui, ó, venda-se carros, vendas a prazo. Aí eu perguntei assim, ó, segundo a gramática normativa, qual das frases acima está correta? Aí tinha apenas a primeira, poderia ser só essa, apenas a segunda, vendas a prazo, ou nenhuma delas, tá? Então, se você não chegou aqui a partir do meu Instagram, se você está entrando direto aqui a partir do canal no YouTube, então eu vou te dar 2 segundinhos para que você pense um pouquinho e tente responder aí. Qual das duas está ou estão corretas, né? É vende-se carros, vendas a prazo ou nenhuma delas? Vamos lá, 2 segundos. Pressão. Muito bem, pessoal. Olha só, se você respondeu apenas a primeira, tá errado. Se você respondeu apenas a segunda, também está errado. Pessoal, olha só, é letra C de Canadá, nenhuma das duas está correta. Aí tu vai dizer, mas Dani, como assim nenhuma das duas está correta? Beleza, olha só. Tá? Só deixa eu te mostrar aqui para que tu fique bem calmo, né? Daqui a pouco, como é que eu errei isso, Dani? Olha só, que legal, tá, gente? Eu tive 611 visualizações aqui, tá? Nesse post, claro que não foram 611, pelo menos até o momento em que eu tirei esse print, tá? Eu só apaguei aqui, né, pessoal, para não aparecer a imagem de ninguém e tal, só aparece a minha imagenzinha aqui, então aqui pode, não tem problema, tá? Mas para não complicar a vida de ninguém, eu tirei os outros posts meus que aqui estavam, né, ó, que não tinha necessidade, tá? Então, aí do pessoal que interagiu, fiquei bem legal, porque olha só, foram mais de cento e poucas pessoas aí, né, interagindo. E aí percebam, gente, olha só, tá? 39 pessoas acertaram. E aí eu tenho aqui, né, 63 mais um 64 mais 30, 94 pessoas, né, tá? Que acabaram errando. Por quê? Porque eu sei que essas expressões elas geram dúvida no dia a dia, tá? No caso do vendas a prazo, eu sei que é em função da crase. Tá? E no vende-se carros, eu sei que é em função da concordância, porque muita gente erra a concordância aqui, tá? Então, na verdade, pessoal, aqui ó, no venda-se carros é vendem-se carros, né? E no vendas a prazo é vendas a prazo sem o azinho craseado, tá? A pergunta é, tá, ô Dani, mas por que isso? Então tá, vamos trabalhar um pouquinho isso rapidinho. Olha só, no caso do vendem-se carros, tá, gente? Deixa eu só pegar uma cor aqui diferente. No caso do vendem-se carros, o que que nós temos? Nós temos justamente ali um verbo transitivo, porque o grande problema é quando aparece a concordância com esse carinha, com o Czinho. Porque daí as pessoas ficam na dúvida se esse Czinho é a chamada partícula passivadora ou se esse Czinho seria o chamado índice de indeterminação de sujeito. Vou repetir, índice de indeterminação de sujeito. Nesse primeiro caso, ele não é índice de determinação de sujeito, tá, pessoal? Como é que eu sei disso? Justamente por essa estrutura aqui, ó. Quando eu tenho essa estrutura, um verbo transitivo direto mais o Czinho mais o sujeito,
esse Czinho a gente chama de pronome apassivador. Isso quer dizer que essa estrutura apresentará justamente um sujeito. E por apresentar um sujeito, lembra, o verbo concordará com uma coisa chamada núcleo do sujeito. Lembra disso? E se o verbo vai concordar, tá, pessoal, com o núcleo do sujeito, a gente tem que analisar se o núcleo do nosso sujeito está no singular ou está no plural, tá? Vamos fazer o exemplo aqui de novo, olha só. Vende-se ou vendem-se carros, tá? Então, vamos lá. Olha só, desculpa aí tá, a letra do prof aqui, a mesa hoje aqui tá complicada. Mas vamos lá, é vende-se ou vendem-se carros. Pessoal, vender. Quem vende, vende algo, concorda comigo? Muito bem, então ele é um verbo transitivo direto. Se eu tenho aqui um verbo transitivo direto mais o Czinho, é que esse carinha aqui, ó, carros, é o sujeito da nossa oração. Olha que legal. E como ele é o sujeito da nossa oração, tá? E obviamente é o núcleo também, se o núcleo está no plural, o verbo também fica no plural. Por isso que o correto é vendem-se carros. Bah, ô Dani, quer dizer que se fosse um carro só, seria vende-se. Exatamente, vende-se carro. Aí tudo bem. Mas como eu tenho o sujeito aqui no plural, aí o verbo tem que estar no plural. Legal, né? Por que a gente chama aquele Czinho de pronome apassivador ou partícula apassivadora? Porque só que é um tipo de voz passiva. Mas não quero entrar nisso agora, tá? Agora, diferente seria, pessoal, olha só, se eu tivesse um verbo transitivo indireto mais o Czinho. Antes de eu, deixa eu só apagar aqui, para que a gente possa fazer novas anotações, tá? Deixa eu fazer novas anotações, apagar toda a tinta, beleza. Olha só, como assim, Dani? Verbo transitivo indireto. Lembra o que é um verbo transitivo indireto? É aquele que pede um complemento, só que um complemento introduzido por preposição. No caso aqui, ó, pessoal, do verbo transitivo direto, lembra, ele pede complemento não preposicionado, né? Mas eu nem falei do complemento porque, de fato, aqui nós não temos o complemento e sim o sujeito, tá? Então, ó, verbo transitivo indireto, VTI, lembra? Tá? Precisar, quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Necessitar, quem necessita, necessita de. Assistir, no sentido de ver, quem assiste, assiste a alguma coisa. Lembra disso? Pois é, esses verbos transitivos indiretos, quando eles aparecerem com Czinho, esse Czinho a gente vai chamar de índice de indeterminação de sujeito. Beleza. Tá, Dani, o que isso quer dizer? Quer dizer que o meu sujeito é indeterminado. Por isso que o verbo fica obrigatoriamente no singular, porque eu não consigo determinar quem é o meu sujeito. Quer ver? Quando eu falo assim, ó, precisa-se de bons professores. Olha só, precisa-se de bons professores. Tá aqui, ó, pessoal. Ó, quem precisa, precisa de algo de alguém. Então, isso aqui, ó, o de bons professores, é o que na sintaxe nós chamamos de objeto indireto, porque ele é introduzido por uma preposição. Dani, eu não poderia pensar nisso aqui como sujeito? Não, fica a dica aí para você. Não pode pensar como sujeito, porque o núcleo do sujeito nunca será introduzido por uma preposição, tá? Ele nunca será introduzido. O prof não está falando que dentro do sujeito não possa haver preposição. Pode, ele só não pode ser introduzido por uma preposição. Então, como eu tenho aqui, ó, quem precisa, precisa de algo ou de alguém, eu tenho um verbo transitivo indireto mais o Czinho. Esse Czinho é índice de determinação, por isso que o verbo fica obrigatoriamente no singular. De repente, essa tenha sido aí a sua dúvida na hora de responder, né? E pensou no vende-se carros ali, de repente no singular, achando que ele era um índice de determinação de sujeito. Não é, tá? Ele é uma partícula passivadora, então é vendem-se carros. Muito bem, e aí para terminar, pessoal, essa é a nossa dica de hoje. Olha só, vamos pegar aqui, vamos ver também o caso do vendas a prazo. Por que o vendas a prazo estava errado? Justamente pela palavrinha prazo, gente. Olha só, lembra qual é a regra geral de utilização do acento grave indicador de crase? Diante de termos femininos. Claro que nós temos uma ou outra particularidade, mas a regra geral é essa. Então, lembra, tem uma das regrinhas de crase que diz assim, ó, tá? Quando eu tiver uma locução, eu começo com o azinho, tá? Essa locução é iniciada pelo azinho, mas vamos lá, eu tenho uma locução adverbial, uma locução prepositiva, uma locução conjuntiva, enfim, quando eu tenho uma locução em que o elemento nuclear for feminino, ó, elemento nuclear for feminino, aí vai crase. Não é o caso de aprazo, porque aprazo é masculino, por isso que não vai o acento grave indicador de crase.
Agora, Dani, se fosse vendas à vista, percebe que agora eu tenho aqui uma locução que tem como elemento nuclear um termo feminino, por isso que à vista tem crase, mas a prazo não tem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aqui da dica. Se gostou, deixa um comentário aqui, por favor, pro prof. Ajuda o prof a crescer o canal e nos vemos na próxima dica. Até lá, fica com Deus. Tchau, tchau.